Sejam todos bem-vindos à live de quarta-feira, 8 horas e 7 minutos. Já vou colocar o tema aqui. Entra, por favor, e já manda essa live para umas 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas. O impacto das emoções na saúde e no corpo. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Mestre Fernando Liberal, seja bem-vindo. Entra, clica no aviãozinho aqui embaixo, manda essa live para 575 mil pessoas, ou então para as 5 primeiras pessoas que aparecerem aí para você, que a gente vai começar sem pressão, sem piscar, tranquilo, e a gente vai começar, tá? Vou fazer minha parte, vou mandar aqui para todo mundo. Eu espero que você também faça a sua parte, ok? O tema de hoje é um tema bem interessante. Nós vamos falar sobre o impacto das emoções na saúde e no nosso corpo físico. Vou trazer muita coisa do que eu fiz no final de semana. Vou trazer muita coisa que eu aprendi com esse mestre Fernando que está aqui, para que a gente possa se desenvolver um pouquinho e falar um pouco sobre tudo que está acontecendo no nosso corpo, que na verdade é só um reflexo da nossa emoção. Então entra aí, já chama todo mundo, que eu quero ver todo mundo aqui. Quem viu, já abrindo um parênteses aqui, quem viu os posts do final de semana, quem viu a jornada que eu fiz no final de semana, vai entender um pouco do que eu estou falando. Muitas pessoas que viram, comentaram no Stories falando sobre o que estava acontecendo, sobre o que era aquela menina caindo literalmente nos meus braços, o que era aquela menina no chão fazendo movimentos, talvez se contorcendo. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje também. Porque aquilo ali, aquilo que eu não sei se vocês viram no Stories, eu não sei se vocês viram aqui no feed, mas era uma reverberação do corpo, era um resultado de um estado emocional, era o resultado de aquilo que a gente chama de catarse, mas eu não vou entrar em termos técnicos com vocês, é só um movimento emocional da pessoa colocando algo para fora. E é isso que eu quero trazer para vocês aqui. Então, entrou, clica no aviãozinho e manda essa live para quem tiver aí na frente, beleza? Então vamos lá. Bom, o primeiro ponto que eu quero deixar bem claro aqui nessa live de hoje, o primeiro ponto que eu quero deixar bem claro nessa nossa conversa de quarta-feira às 8 horas e 7 minutos é o seguinte: essa live ela não tem cunho nenhum médico, ela não tem cunho nenhum de fazer com que você tenha aqui algum resultado para algo que você está sentindo. Então, eu não sei se vão vir perguntas assim, mas de antemão já estou falando que nada disso aqui que eu falar agora substitui um tratamento médico, nada disso aqui que eu falar agora substitui um processo de exame, um processo de consulta, um processo de fazer aquilo que realmente tem que ser feito para olhar a sua saúde, tá? Então não é porque você está sentindo uma gastrite que o teu médico falou que pode ser estresse, ou então que você acredita que seja algo emocional, é que você só vai assistir essa live, fazer o que eu estou falando para você fazer e não vai no médico. Vai ao médico, olha tudo que tem que olhar e também faça aquilo que a gente conversar aqui. Pega essas dicas, pega tudo isso que a gente está falando aqui e coloca na tua vida que você vai entender. Porque quando eu falo de saúde, quando eu falo de reflexo das emoções na nossa saúde, eu já começo de cara falando um pouco sobre o que aconteceu comigo. Que para quem me conhece há mais tempo sabe que eu tinha sobrepeso, para quem me conhece há mais tempo sabe que eu tinha 30 quilos a mais que eu tenho hoje. E imagina só, uma pessoa de 1,70 m com mais de 90 quilos, e não era 90 quilos de massa magra, que seria até bom, né? Ficaria bem forte, mas não é isso, é 90 quilos de gordura.
E muitas pessoas pensam que é só uma obesidade, muitas pessoas pensam que é só um desleixo com a alimentação. Só que quem já passou por isso entende que por trás tem uma emoção, por trás tem uma sensação de solidão, por trás tem uma preguiça de querer comer só o que está mais fácil, por trás ali tem realmente uma desculpa, tem uma forma de descontar uma coisa que eu não gostei, uma coisa que eu não ouvi. E por muito tempo eu falei sobre emagrecimento aqui no meu Instagram, até no meu Instagram antigo também eu falei sobre isso. E o ponto principal que eu quero trazer para vocês é que nada disso vem só de uma simples comida que eu como, nada disso vem simplesmente de ele só come McDonald's e não come outra coisa. Não é isso, porque para pensar. Quando você era criança, como você foi acostumado ou acostumada a fazer aniversário? Por acaso, quem de vocês que está nessa live foi acostumado a fazer aniversário, sei lá, sentado no sofá assistindo televisão? Quem de vocês foi acostumado a fazer aniversário só jogando boliche, por exemplo? Acredito que quase ninguém, né? As nossas experiências de aniversário, elas vêm todas de um contexto onde tem muita comida, tem muita bebida, todas as datas comemorativas, elas vêm com esse significado. E acaba que o que a gente vai associando nesse processo todo? Que sempre que a minha emoção está alterada, eu recorro a meios externos, como a comida, eu recorro a meios externos como a bebida, eu recorro a meios externos como a droga. Sempre que eu tenho um estado alterado de emoção, seja a euforia, ou seja a melancolia, seja o estado depressivo, ou seja o estado extremamente excitado que você precisa descarregar essa emoção, a gente acaba recorrendo a meios externos e isso impacta diretamente o nosso corpo. E exatamente como a Ítala disse aqui, seja bem-vinda, Ítala, comer, morar. É isso que vem introduzindo na gente. Então, qual que é o impacto disso no nosso corpo? Isso na infância. E aí a gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo. Um exemplo claro que eu costumo usar também com as minhas mentoradas é que, por exemplo, para pensar você mulher. Qual é a referência que você teve dos filmes de romance quando a mulher tomava um pé na bunda do cara? Ou então quando a mulher terminava com um cara que ela era extremamente apaixonada? O que acontecia? Ela por acaso ia, sei lá, correr? Ou ela iria sentar na frente do sofá, assistir televisão, pegar um pote de sorvete e comer? Então esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro exemplo que eu gosto de trazer muito aqui, até pelo meu histórico, até por tudo que aconteceu comigo. E quem passa por situações assim sabe o que eu estou falando. Mas não é só isso. Existe também o ponto de que às vezes a gente se cala. E tem uma frase muito, muito linda, muito maravilhosa que a gente usa na constelação, que é a seguinte, presta atenção no que eu vou falar. Quando a boca se cala, o corpo fala. Então se você pudesse guardar uma frase dessa live de hoje, uma frase desse contexto todo que a gente está montando aqui, é exatamente isso. Quando a boca se cala, o corpo fala. E ele fala como? Ele fala através de uma doença, ele fala através de manchas na pele, de marcas na pele, de coisas que talvez a gente nem consiga explicar, que é uma mancha que vem do nada, que é uma dorzinha que aparece do nada. E trazendo um pouco o contexto cultural, olha só, nós estamos na era da indústria farmacêutica.
E acabou que com essa era da indústria, o que acontece com a doença? Hoje, ter uma dor de cabeça, por exemplo, para muitas pessoas é normal ou é anormal? Ter uma enxaqueca, por exemplo, é uma coisa normal ou é uma coisa anormal? Porque pelo que eu vejo aqui no meu consultório, pelo que eu vejo dentro dos relatos que eu recebo aqui no Instagram, ficou muito banalizado essa questão da doença. A pessoa tem uma dor de cabeça, ela tem uma dor de cabeça há meses, talvez até há anos, e ela simplesmente fala assim: eu tenho uma dor de cabeça. E sempre que eu tenho dor de cabeça, o que eu faço? Eu tomo um remédio. E o pior, tem pessoas que elas falam assim: eu sinto uma dor de cabeça que ela é bem atrás do olho esquerdo e que ela dói, sei lá, uma vez por mês. E ela se apega só a isso. E ela esquece do resto. E ela esquece que talvez o lado esquerdo seja uma referência ao nosso lado que manifesta as nossas emoções. Talvez que o lado esquerdo seja o lado que representa, sei lá, a nossa relação com a nossa mãe. E que talvez a dor de cabeça seja por pensar demais. Então, a Anne já falou aí, eu todinha. Isso acontece. E se você não tem essa visão de que isso tudo pode ser um impacto de alguma emoção, de algo que você falou, ou de algo que você não falou, o que vai acontecer? Você vai achar que é só uma dor de cabeça, você vai querer tomar um remédio e você vai querer simplesmente mascarar uma situação. Ao invés de você olhar para dentro, entender o que está acontecendo e ir direto na causa. De novo, aumentaram as pessoas aqui. Tenho 2 avisos. Aperta o aviãozinho, manda para as 500 pessoas que tiverem aí na sua lista, ou então para as 5 primeiras que aparecerem aí na lista. E o segundo ponto, tudo que eu falar é para fazer você refletir. Não é para que você pare agora um tratamento e comece a fazer isso aqui. Mas quem sabe se você pegar isso aqui e colocar junto com o tratamento, tudo não fique muito melhor. Então, voltando para a dor de cabeça, voltando para essas questões muito pontuais, será que realmente uma dor que ela é muito específica, que ela é muito pontual, que ela é talvez palpável, será que ela é realmente algo que vem do nada para trazer uma coisa que você não sabe o que é? Ou será que talvez Deus seja tão mal assim com você que Ele colocou uma dor logo no seu cotovelo esquerdo e é logo no seu, no de mais ninguém? Será que Deus é tão mal assim que fez isso logo com você? Ou será que nosso corpo é uma máquina extremamente inteligente e que possui inúmeros mecanismos de defesa, inúmeros mecanismos de proteção e inúmeros mecanismos de aviso para mostrar para a gente que tem alguma coisa errada? Então para pensar, será que um carro ele foi construído com todas aquelas luzes no motor, no visor, à toa? A luz de óleo, a luz para indicar a temperatura, a luz para indicar a bateria ou a ausência dela. Será que todas aquelas luzes ali foram colocadas de forma aleatória ou de forma sem sentido? Da mesma forma, é o nosso corpo. O nosso corpo, ele é uma máquina perfeita, que ele foi desenvolvido, que ele foi criado para receber tudo aquilo que a gente tem, receber todas as nossas emoções, mas ele também foi criado com um mecanismo perfeito de proteção, para te avisar na hora que tem alguma coisa errada. E como que ele te avisa?
ele não vai te avisar, sei lá, mandando uma carta para você. Ele vai te avisar trazendo algo no teu corpo. Ele vai te avisar trazendo algo para que você entenda que está acontecendo alguma coisa. E aí vem o pior, ou talvez venha o pior ou o melhor, que é o quê? Se você negligencia, vem mais forte. Se você negligencia, vem algo pior. Se você negligencia, vem algo muito mais intenso. Para você entender o quê? Para você entender que tem que olhar para alguma coisa. E de onde que vem isso tudo? De onde que vem todas essas manifestações? De onde que vem todo esse processamento de informação? Será que é só daqui? Será que a nossa cabeça, ela comanda o nosso corpo e aí tudo acontece? Coloca para mim, por favor, no chat, quem acha que a nossa cabeça, a nossa mente controla o resto do nosso corpo? Quem acha isso, coloca no chat, por favor, ou então aperta o coraçãozinho, sei lá, manda um sinal de fumaça, raio laser, enfim. Se você acha que a sua cabeça comanda o seu corpo, manda aí. A gente teve essa conversa hoje, né, Andréia? Andréia, mentorada presencial. Quem acha que a nossa cabeça comanda o nosso corpo? A nossa mente, tá? Comanda o nosso corpo. E será que é só isso? Será que é só a nossa mente que comanda o nosso corpo? A central de comando do nosso corpo fica aonde? Fala aí. A central de comando do nosso corpo fica aonde? Fica aqui? Acho que isso vai meio que chocar vocês que estão respondendo aí. A central de comando do nosso corpo fica onde? Para quem acha que é aqui, tá certo. Mas para quem acha que é aqui, também tá certo. Porque a gente tem algo aqui que é tão importante ou talvez mais importante do que tem aqui, que é o nosso sistema entérico. É aqui que todas as emoções são digeridas. Grande Zenaldo, seja bem-vindo, meu irmão. Galera da UMTB, tá todo mundo aqui, inclusive o nosso líder Fernando Liberal. Sejam todos bem-vindos. Nosso sistema entérico é o nosso segundo cérebro? Será que é o segundo mesmo? Ou será que é o primeiro cérebro? Será que é o nosso segundo ou que é o nosso primeiro? Porque existe exatamente aqui, nessa região do nosso sistema entérico, é que todas as nossas emoções são absorvidas. É que todas as nossas emoções são digeridas. E daí para pensar. Quando você está ansioso ou quando você está ansiosa com alguma situação, aonde que dói? A cabeça ou dói a barriga? Se você está prestes a fazer uma prova, por exemplo, te dá dor de cabeça ou te dá dor de barriga? Ou então, talvez, quando você está apaixonado, e aí as pessoas fazem aquele jargão, né? Nossa, eu quando vejo aquela pessoa, dá borboletas aonde? É borboleta na cabeça? Será que é borboleta da cabeça ou é borboleta aqui no estômago? E talvez não seja estômago. O estômago seja só uma metáfora para tudo aquilo que acontece no nosso sistema entérico. Então, qual que é o ponto principal que eu quero trazer para vocês aqui? É que, primeira coisa que eu falei no começo da live, quando a nossa boca cala, o nosso corpo fala. E onde que isso tudo é processado? No nosso sistema entérico. Logo aqui, no intestino,
onde tem muitos neurônios que se conectam diretamente com a nossa mente. Então, parafraseando o Fernando Liberal, que está nessa live inclusive, aqui é o comandante e aqui é o general. Então, o nosso sistema entérico dá a ordem para o nosso comandante, ou para o nosso general, que manda na porra toda. Então, se você tem alguma coisa emocional, uma ansiedade, por exemplo, ou talvez uma depressão, ou talvez alguma frustração, estado de melancolia, qualquer coisa relacionada, a tua questão não está aqui, a tua questão está aqui, ó. E quantas mulheres que vivem ansiosas, que vivem preocupadas, que vivem ali se comparando, sofrendo, julgando, sendo julgadas, vivendo uma vida aqui na rede social, que talvez não seja uma vida delas, tem o intestino preso. Será que esse intestino preso é só porque você é mulher e toda mulher tem intestino preso? Será que é só isso? Muito provavelmente esse intestino preso tem um significado. Esse intestino preso que você tem um significado absurdo, muito grande. E Patrick, meu irmão, cara, eu descobri uma coisa na minha constelação, porque assim, né? Eu tinha 30 quilos a mais do que eu tenho hoje. Eu era obeso real, tipo, quase batendo 100 quilos com 1,70 m de altura. E aí eu fiz hipnose para descobrir o que era, fiz constelação familiar para ver de onde eu pegava esse peso. E sabe o que me apareceu? Que a gordura, presta atenção, a gordura, ela é um sinal de proteção. Ela é sinônimo de segurança. E eu fui pesquisar sobre isso depois. E eu notei, dentro dessas pesquisas, que a gordura, ela protege os órgãos vitais. Qual que é o primeiro lugar que a gente ganha gordura quando a gente começa a engordar de fato? Não é na barriga? E qual que é o último lugar que a gente perde gordura quando a gente começa a emagrecer? Não é essa pochetinha aqui, ó? Pois é. A gordura, ela é um sinônimo de segurança, de proteção. Ela serve para te proteger de algo, para proteger o seu general de alguma coisa. E é aí que entra a importância de você começar a cuidar das suas emoções para você começar um processo de emagrecimento, por exemplo. Para você começar um processo de reeducação alimentar. Porque dá para fazer reeducação alimentar sem cuidar da emoção? Dá. Dá para começar a atividade física sem cuidar da emoção? Dá. Só que quando você cuida da emoção, você faz menos força para fazer atividade física e você sofre menos para fazer uma reeducação alimentar. Porque você perde aquela ansiedade que te faz comer demais. Você começa a controlar aquelas emoções que te faz querer descontar tudo na comida. Você começa a desenvolver mais força de vontade para fazer aquilo que tem que ser feito, independente se você quer ou se você não quer, porque afinal de contas você precisa. Então tudo começa aqui e tudo termina aqui, no nosso sistema entérico, que é o general, que é onde as nossas emoções são transformadas, são canalizadas, são digeridas. E se você não começa a trabalhar isso tudo que tem dentro de você, você começa a se tornar uma pessoa que vai começar a desenvolver talvez uma gastrite. E essa gastrite talvez você vai para vários médicos e não tem cura ou não tem uma solução. E aí você começa a tomar aquele tanto de remédio e aí aquilo começa a piorar, porque afinal de contas o remédio ele serve para mascarar um sintoma. Ele não serve para tratar a causa daquela questão. Muito pelo contrário.
ele serve só para mascarar um sintoma. E aí você está com uma gastrite, aí o médico fala que é uma gastrite nervosa, e aí você vai e toma um remédio, aí a gastrite reduz, mas você continua com mágoa, você continua com ressentimento, você continua com aquilo que a gente chama de má água. O que é a mágoa? É justamente uma má água que circula no seu corpo. Porque trazendo um pouquinho do conceito do magnetismo animal, existe uma mudança que ela é cientificamente comprovada na água, através da fala, através da intenção, através daquilo que você transmite. Então existe um estudo científico que fala que na medida que você coloca boas músicas, fala coisas boas e coloca intenções positivas na água, a estrutura molecular dessa água é uma. Agora, se você coloca intenções negativas, palavras negativas e músicas que não vão edificar, a estrutura dessa água muda. E aí eu pergunto para vocês, o nosso corpo é majoritariamente constituído de quê? Não é de água? Pois é. Então quando você pensa algo ruim em relação ao outro, quando você deseja mal ao outro, quando você faz com que o outro se prejudique ou seja prejudicado de alguma forma, você está cultivando uma má água dentro de você. E é o que a gente chama de mágoa. E aí se o seu corpo é constituído majoritariamente de água, e a água que tem dentro dele tá ruim, tá podre, é uma má água, o que vai acontecer com tudo que está dentro dessa água? Vai dar problema. E aí você toma remédio, igual a Lid falou aqui, você toma outro remédio, você toma outro remédio, você toma outro remédio, e tudo isso porque todos aqueles sentimentos que você cultivou em relação ao outro, todo aquele desejo de mal, toda aquela vontade de prejudicar, deixou a sua água poluída. E como que isso manifesta? Através do seu corpo. E não adianta. E existem hoje estudos que comprovam que essa mágoa, rancor, sentimentos reprimidos, perdão não liberado, acabam estragando tudo isso. E aí você vira uma pessoa completamente podre por dentro. Simplesmente por cultivar esses estados emocionais. Isso faz com que o teu estômago reclame, isso faz com que o teu intestino fique preso, isso faz com que toda a sua região abdominal seja prejudicada. Por quê? Porque você não soube lidar e cuidar bem das suas emoções. E aí você cultiva essa água dentro de você e você não bota para fora. Ah, Matheus, mas botar para fora é o quê? É vomitar? Não, é simplesmente resolver aquilo que você tem que resolver. É simplesmente liberar aquele perdão que você precisa liberar. É simplesmente conversar com aquela pessoa que você precisa conversar. Botar para fora. Porque se você engole demais, se você coloca coisa demais para dentro e não solta, a garganta dói. E quem aí que está assistindo já não teve uma dor de garganta sem motivo? Já não teve uma dor de garganta que ela dava e passava, dava, passava, dava, passava, dava, passava. E aí você tinha que tomar um antibiótico mais forte, e um antibiótico mais forte, e um antibiótico mais forte, porque nunca tinha uma cura, nunca tinha uma resolução, nunca tinha alguém ou algo que virasse e falasse assim, tá, é por causa disso, resolve. Porque não é. É por conta daquilo que você não coloca para fora. E se você não coloca para fora, agarra aqui. E se aqui não digeriu, você tem uma gastrite, você não consegue falar, a garganta fecha, e aqui a gente desenvolve aquilo que a gente chama de úlcera, porque vai para tentar
ir para fora, a gente não fala. Por quê? Porque a gente não quer magoar o outro. Só que na verdade, quando a gente guarda isso tudo, quem fica com essa má água somos nós. Então, se eu não pego uma situação que eu tenho para resolver, o prejudicado sou eu. E é muito fácil falar isso, né? Muito falar, pega, resolve o seu problema. Porque, afinal de contas, eu não estou relacionado com o problema de vocês. Só que, quando eu falo para você resolver o seu problema, não é para você querer mudar o outro. É para você liberar essa má água que tem dentro de você. E se você não consegue liberar sozinho, é aí que a gente entra com o processo que faz com que isso seja tirado de dentro de você. E da mesma forma com que a molécula da água é alterada através do que você fala, através do que você ouve, através do seu estilo de vida, a gente consegue melhorar essa água através dos mesmos estímulos. E é aí que o magnetismo ele é certeiro. Porque através dessa manipulação energética, através das falas, através do estilo de vida, através de tudo aquilo de novo que você começa a cultivar, essa água vai se limpando. Você vai fazendo uma retrolavagem dentro de você. Então, o que é preciso começar a fazer para que as nossas emoções não afetem o nosso corpo? O que é necessário fazer para que a gente pare de desenvolver essas doenças ou esses sintomas que a gente mal sabe de onde vem? E eu posso até ir mais fundo. O porquê que vocês acreditam que tem tantas pessoas contraindo essa doença do momento, que todo mundo fala dela, só que na verdade todo mundo tem medo dela? Será que essa doença ela é relacionada só com o vírus, ou ela é relacionada com o vírus e com a má água que está circulando dentro de você? Por aquilo que você fala, por aquilo que você ouve, por aquilo que você pensa? E se eu não desenvolvo um estado emocional compatível com isso, eu vou ficar com essa má água dentro de mim. E essa má água que está dentro de mim, ela vai me impedir de ter novos negócios, ela vai me impedir de ganhar dinheiro, ela vai me impedir de fazer novas amizades, ela vai me impedir de ter novos relacionamentos. Isso tudo por quê? Porque na hora que eu chego, na hora que eu vou para um lugar, na hora que eu faço alguma coisa, essa energia também chega, essa água também chega, esse estado emocional também chega. E aí como que eu faço se eu estou todo podre por dentro? Como que eu faço se eu não consigo controlar minha emoção? Como que eu faço se eu não consigo passar tranquilidade para outra pessoa? Eu simplesmente vou passar aquilo que eu dou conta. E se eu tenho um sentimento que não é bom, eu passo aquele sentimento que não é bom. E aí, por exemplo, eu vou fechar um negócio com meu irmão Everton, que acabou de entrar aqui. Eu vou fechar um negócio com ele, e se eu chego para ele com um corpo carregado de má água, um corpo carregado de estados emocionais prejudicados, como que eu faço? Ele vai olhar para mim e de cara ele vai falar aquilo que muita gente fala: nossa, meu santo não bateu. Quem aí fica nessa onda aí de meu santo não bateu, meu santo não bate com tal pessoa? Por que será que o seu santo não bate com essa pessoa? Será que é o seu santo que não bate? Ou será que o seu estado emocional está diferente do estado emocional daquela pessoa? Por que tem pessoas como, por exemplo, o Lucas, como, por exemplo, o Everton, como, por exemplo, o pessoal que eu escolho ter perto de mim, o Henrique? Por que eu faço questão de estar perto dessas pessoas? Não é porque o meu santo bateu, porque santo não bate, tá? Só para você saber, santo não bate. É porque o estado emocional dessas pessoas me propicia boas sensações. E quando eu escolho estar perto de pessoas que me propiciam essa sensação, eu fico bem,
eu fico tranquilo, eu fico leve, eu começo a ganhar mais dinheiro, eu começo a fazer mais negócios, meu negócio começa a prosperar, eu começo a conhecer gente de São Paulo, do Rio, de Campo Grande, de Brasília, de todo lugar do mundo, e essas pessoas começam a se interessar por mim. Por quê? Porque o meu estado emocional está propiciando isso. Agora, se eu sou uma pessoa rancorosa, se eu sou uma pessoa que está ali custando para digerir as minhas situações da minha vida, o problema que eu tenho com a minha mãe, o problema que eu tenho com a minha namorada, o problema que eu tenho com o vizinho, o problema que eu tenho dentro da minha empresa, quem chega perto de você sente o peso. Quem chega perto de você não vai querer ficar perto. Por quê? Porque vai sentir essa má água. E aí o que acontece? Você vai ficando com a imunidade mais baixa, você vai ficando mais afastado, você vai ficando mais acuado. E de novo, quem fala? O corpo. Aí começa a te dar aquela febre que você não sabe de onde veio. E aí começa a te dar aquela dor de garganta porque você está doido para gritar para que as pessoas te vejam e te façam pertencer àquele lugar e você não consegue. E o que acontece? Você vai se retraindo, você vai se retraindo, você vai se retraindo. E o teu corpo, de novo, ele começa a manifestar. Só que aí não é através de doença, é através da sua fisionomia mesmo. Já perceberam aquelas pessoas que elas não andam assim, elas começam a andar assim, meio protusa, com a cabeça meio baixa, com o semblante meio assim? Ou até mesmo trazendo um pouquinho da brincadeira que a gente fez aqui no começo da live, aquelas pessoas que falam com você, elas falam assim, ó, elas começam a gaguejar e elas falam piscando muito. Pois é, o que acontece? Essas pessoas, elas estão transmitindo uma insegurança. Mas não é porque elas têm traumas, não é porque elas têm problemas, não é só por isso, porque todo mundo tem trauma, todo mundo tem problema. É porque elas não conseguiram olhar para dentro delas ainda. E o corpo vai manifestando aos poucos. Seja através de uma doença, seja através de uma postura, seja através de uma gagueira. O corpo vai manifestar. E se não é na saúde, é no comportamento. Se não é na saúde, é no bolso. Se não é na saúde, é no relacionamento. Então para pensar aí agora. Qual é o resultado das confusões que você tem aí na sua cabeça? Dessa cabeça acelerada que está aí dentro de você. Eu fiz um post hoje de manhã, se você não viu, vai lá no meu perfil depois, lá no feed e olha, que é um post meu, que eu estava inclusive com essa blusa aqui, por coincidência ou não sei. Mas eu estava com essa blusa e eu estava de cabeça baixa e mostra um monte de raio na minha cabeça, que é justamente a estereotipação, né? Uma metáfora que a gente usou para como a nossa cabeça fica depois desse turbilhão de emoção, depois desse turbilhão de pensamento. E, de novo, se o nosso corpo é constituído de água, se a forma que a gente fala, a forma que a gente pensa, a forma que a gente age interfere diretamente na estrutura, faltou mais uma coisa que eu não contei para vocês. E que talvez alguns aqui saibam, mas talvez outras pessoas não saibam. A água, ela é o maior condutor de energia que tem. Ou se não for o maior, um dos maiores. A água é um dos maiores condutores de energia que tem. Então, tudo isso que acontece faz com que você libere energia e atraia energia, libere energia e atraia energia, libere energia e atraia energia. E mais uma vez, se dentro de você está tudo podre, se o teu corpo está gritando através de uma dor, se ele está gritando através de uma febre, se ele está gritando através de uma gastrite que não tem motivo, se ele está gritando através de um câncer que seja, o que será que você está colocando para fora?
O que será que você está colocando para dentro? Então, para pensar. O que você tem colocado para fora? Quais são as suas palavras? Quais são os seus sentimentos? Como anda o ambiente que você está? Será que você está em um ambiente cheio de pessoas incríveis, igual vocês que estão aqui na live agora? Ou será que vocês estão naquele ambiente que vocês já chegam sendo forçados a ser quem vocês não são? E aquilo já incomoda. Eu preciso fingir que eu gosto do meu chefe, eu preciso fingir que eu gosto da colega do lado, eu preciso fingir que eu gosto de não sei quem, eu preciso fingir que eu sou alguém que eu não sou. E o problema todo é que quando você finge, você pode até convencer, mas a conta quem paga é você. Então, da mesma forma que eu prego muito forte aqui no Instagram, de que quando você fala sim para os outros, você fala não para você, já pega isso para sua vida também. Quando a boca cala, o corpo fala. Quando você fala sim para o outro, você fala não para você. E vem a terceira. Quando você finge ser alguém para agradar o outro, você está desagradando a você. Quando você finge ser alguém que você não é, só para fazer bem para o outro, você está fazendo mal para você. E quem paga a conta dessa imagem que você está criando para o outro? Quem paga a conta dessa tentativa de agradar o outro? É você. A má água corre dentro de quem? A má água corre dentro de onde? Isso te prejudica. Isso te prejudica. E geralmente, por exemplo, mulheres que trabalham com vaidade, trabalham com maquiagem, trabalham com beleza, elas estão inconscientemente manifestando a insegurança e a autoimagem prejudicada que elas têm. E que elas, na grande maioria das vezes, não assumem que elas têm, porque elas criam uma máscara para agradar o outro. Só que a grande questão é que quem paga a conta é você e quem cobra é seu travesseiro. Então você pode estar linda, arrumada, maquiada, com cabelão, lindona, cheirosa, bonita, chegando, fazendo e acontecendo. Só que na hora que chega em casa, tira a maquiagem, desarruma o cabelo e deita no travesseiro, qual água que está correndo dentro de você? Qual água que corre? E aí começam a aparecer as espinhas. E aí começa a aparecer o melasma. Ou você acha que a mulher que pegou melasma, ela pegou melasma só por uma causa científica, que ela pegou sol e teve não sei o que? Será? Será que toda essa espinha é só porque comeu chocolate ou porque comeu amendoim? Será que o cabelo do homem que cai só porque ele está ficando calvo, ou porque o pai era calvo, ou porque a família toda era careca, e ele está ficando careca só porque todo mundo era careca? Quando a boca cala, o corpo fala. E quem está falando isso para vocês não é uma pessoa que estudou e está aqui agora só exteriorizando o que estudou. É uma pessoa que tem cabelo ralo, é uma pessoa que já foi obesa, e é uma pessoa que está começando a descobrir todos esses porquês para que você não precise que o seu cabelo caia, para que você não precise ter uma obesidade mórbida, para que você não precise ter uma gastrite evoluindo para uma úlcera, para que você não precise ter o intestino preso a vida toda, para buscar ajuda. Você não precisa de sofrer, de se estrepar, de acabar com a sua saúde
para entender que você só precisa de uma coisa para melhorar. Você só precisa de cuidar dessa emoção sua. Você só precisa de começar a dominar sua mente, cuidar do seu general e ser dono ou dona da sua própria emoção. É só isso que você precisa. Porque de gente no mundo que acha que ter uma gastrite nervosa é normal, de gente no mundo que acha que ter uma dor de cabeça dia sim outro também é normal, de pessoas que acham que o normal é nascer, crescer, pagar conta, reproduzir e morrer, o mundo já está cheio. E aí eu pergunto para você que está aqui, quem você quer ser nesse mundo? Você quer ser esse mero mortal? Esse mero mortal, essa mera pessoa que está aqui para nascer, crescer, pagar conta, ter gastrite, esofagite, dor de garganta, laringite, sinusite, rinite, otite e todos esses it? Ou será que você já cansou de ser esse mero mortal e está querendo algo novo, está querendo algo diferente? Está querendo começar a se tornar o senhor das suas emoções, o mestre da sua mente, começar a mandar literalmente no teu corpo. Porque todo mundo adoece, todo mundo pega a doença, todo mundo tem alguma coisa que vai fazer algum resultado no nosso corpo. Eu, por exemplo, peguei Covid. Só que os meus sintomas foram leves. E eu conheço pessoas que pegaram Covid e que tiveram sintomas pesados. Só que eu conheço pessoas que pegaram Covid igual eu, tiveram sintomas leves igual eu e que quase morreram, porque a cabeça não estava no lugar. Porque o medo estava dominando. E aí vieram as sequelas. E eu conheço pessoas que passaram por esse mesmo processo, pegaram Covid, foram para o hospital e não tiveram nada. Tiveram só os sintomas, passaram pelos sintomas, resolveram os sintomas e pronto. Então será que a questão toda é a causa? Ou será que essa questão toda é o efeito que isso gera na gente? Então você pode, de novo, ser esse mero mortal, ou então você pode começar a entender e dominar essas emoções. E para começar é fácil, o primeiro passo é você começar a entender o que está passando aqui, ó. E é para isso que eu faço essas lives, é para isso que eu estou aqui, toda quarta-feira, 8 horas e 7 minutos, trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. Então, essa live vai ficar salva. Se você quiser agora deixar de ser um mero mortal e começar a dominar sua mente e controlar suas emoções, me manda uma mensagem no final dessa live que eu vou te ajudar. Salva essa live, ela vai ficar salva aqui, ela vai para o meu canal do YouTube e eu vou espalhar, você vai me ver aparecendo muito aí na tela do teu telefone. Então, se você veio a convite de alguém, não me segue ainda, me segue aqui e eu vou colocar uma caixinha de perguntas logo agora no final da live, que eu quero que você me fale qual o tema que você quer que eu aborde na próxima live. Beleza? Então, eu vou deixar a live salva. Obrigado por todo mundo que veio aqui, por todo mundo que está aqui, pessoal da OMTB, amo vocês, tamo junto. E acabando, se você não me segue, já me segue, vou deixar a live salva, eu vou postar um stories agora sobre o tema da próxima live e eu conto com a sua participação, beleza? E de novo, se você quer deixar de ser um mero mortal e começar a se tornar o mestre da sua mente, o senhor de suas emoções, me manda uma mensagem que eu vou te ajudar, fechou? Um abraço para vocês, tamo junto e até quarta-feira que vem, 20 horas e 7 minutos. Valeu!